Nós vamos conversar aqui com o Matheus e com a Tainã, né? Que são os pais do Tauan e da Uyara, que foram as crianças envolvidas naquele fatídico acidente que aconteceu aqui na cidade de Timbó há 4 meses atrás, que infelizmente tirou a vida do Tauan. Inicialmente, né, a gente se solidariza muito com os pais, né, do Tauan, o Matheus e a Tainã. E, né, a gente vai conversar aqui, a gente sabe do sentimento todo envolvido, da comoção toda envolvida nesse assunto. E tem um outro fator que a gente quer deixar muito claro aqui. A gente sabe que a justiça, a promotoria pública e juiz, eles, quando emitem uma decisão, normalmente estão embasados em legislação. A gente não cabe a gente aqui a questionar a legislação que está vigente. A gente tem que, de alguma maneira, olhar do ponto de vista que essa legislação, de repente, seja mudada de alguma maneira, ou se é possível interpretá-la de alguma forma diferente do que está sendo interpretado nesse momento. Mas, inicialmente, quero começar aqui com a Tainã. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado, né, por ter estar concedendo essa entrevista aqui para o Repórter Cultura, para a nossa audiência também ficar ciente, né, do que está acontecendo nesse momento com relação ao caso do Tauan e da Uyara. Matheus, bom dia também. Bom dia. Muito bem, lembrando, né, que esses dois aqui, além de tudo, atendem a nossa comunidade ali no Hospital Oasi. Os dois é um casal de enfermeiros que atua ali no Hospital Oasi e todos os dias atuam salvando vidas, cuidando da vida das pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região, aqueles usuários do serviço de saúde ali do Hospital Oasi. E esse caso causou comoção aqui na cidade de Timbó, na região, especialmente também, lógico, com os colegas de trabalho ali do hospital. Mas agora nós queremos nos fixar no que aconteceu com a decisão do juiz aqui da vara de Timbó, de uma das varas de Timbó, inicialmente com a conclusão das investigações do Ministério Público. A gente já repercutiu isso aqui numa enquete, inclusive, quando saiu essa finalização das investigações. Você votou, você participou e o nosso ouvinte aqui disse o seguinte, que achou, a maioria das pessoas ali, uma boa parte achou que tanto o motorista da van quanto o motorista do Palio, a penalização que foi sugerida ali pelo Ministério Público foi pouca, né? Deveria haver uma penalização mais severa em cima desse assunto. Mas agora saiu também uma decisão aqui do juiz, só para você entender e a gente contextualizar isso. O juiz aqui da vara aqui de Timbó, de uma das varas aqui de Timbó, ele definiu que esse assunto, por conta dos requisitos envolvidos com os réus que são réus que não têm antecedentes criminais, enfim, por conta de que o assunto, né, a gravidade do assunto não foi no resultado, estava dando uma olhada na decisão ali do juiz, foi no resultado e não foi na vontade daquele que estava envolvido ali, tanto do motorista da van quanto do motorista do Palio. Enfim, ele está sugerindo aqui que seja feito um acordo entre as partes. Mas quem vai explicar um pouco melhor isso, porque está acompanhando certamente muito de perto isso, vou pedir para o Matheus. A gente já estava conversando aqui antes de começar a entrevista. Matheus, o que representa essa decisão aqui do juiz de Timbó? Então, esse despacho que foi feito pelo juiz daqui, ele indica que é uma proposta. Então, ele propõe que, uma vez que o caso, né, que os envolvidos tenham os requisitos preenchidos, que seja feito um acordo para cumprimento de um pagamento de uma multa e ação comunitária. Para ambos? Para ambos. Tanto o motorista da van, sim, quanto o motorista do Palio, que foi quem efetivamente atropelou, né? Que pegou ali. Naquele momento a gente também acompanhava as informações ali. O motorista do Palio, lógico, estava acima da velocidade permitida ali na via e, inclusive, não apresentava ali a documentação, a sua carteira de habilitação naquele momento. Então, vamos lá, vamos separar as coisas aqui.
a situação da finalização das investigações por parte do Ministério Público, indicando lá para o motorista da van de 2 a 4 anos e para o motorista do Palio, inclusive não o responsabilizando criminalmente, ele apenas já teria, já por indicação do próprio Ministério Público, já teria só que pagar ali com serviços comunitários, enfim. Como é que vocês encararam essa primeira finalização das investigações pelo Ministério Público? Para nós, a gente tem muita consciência de dizer que nada nunca será suficiente, né? Porque quem sente exatamente a perda, quem sente absolutamente tudo o que aconteceu, fomos nós. Então, a gente sabe disso. Entendo que a proposta de um acordo, por mais que se tenha antecedentes criminais limpos, vamos colocar dessa forma, entre aspas, ela é muito branda. A começar do próprio dia do incidente. Porque não houve o flagrante, uma vez que ele estava inabilitado. Procedimento padrão policial. Houve o acidente, houveram vítimas, inclusive uma indo a óbito. Por que o carro não foi apreendido? Por que o rapaz não foi levado para a delegacia para poder preencher toda a documentação, como de fato é, como um flagrante de delito, né? Então já começa errado desde esse momento inicial. Então, para nós, ter uma decisão dessa é como se tivesse a sensação de literalmente um soco no estômago, onde a gente vê uma não penalização. A gente acompanha várias vezes as pessoas perguntando: mas e os pais? E os pais? Nós estávamos justamente aguardando a chegada deles. O horário de chegada era para as 18h40. Eles chegaram 18h27, 18h28 foi o acidente. Então, como existia este horário de chegada determinado, né, e o acordo, inclusive informado pelo rapaz da van, era justamente para que fosse na frente do prédio, no sentido ao centro. Nós temos essa mensagem dele informando. Quando nós recebemos essa decisão inicial, né, essa informação de que o Ministério Público denuncia nesses crimes, isso para a gente nos deixou devastados. Vamos, então, você tocou no assunto lá do dia do acidente. Vocês residem num prédio que fica, você vindo da Pomeranos para o centro, fica à direita. Isso, não mais. Hoje a gente está num outro endereço. Nós tivemos que fazer a substituição do endereço. Mas o prédio onde no período a gente residia era exatamente do lado direito. Do lado direito, vindo da Pomeranos para o centro. E as crianças foram deixadas no outro lado. Isso. E havia um comunicado, então, dessa empresa que presta serviços aí para vocês, de que as crianças seriam deixadas no local correto. Sim. E outra informação importante que vocês trazem aqui, e aí eu peço também a participação da Tainã aqui. Tainã, você estava em casa, você deixou isso claro aqui pra gente também, antes da gente começar a entrevista, você estava em casa, o horário de chegada das crianças era sempre por volta de 7h40, então era o horário que você descia para fazer a recepção das crianças, que sempre eram deixadas no lado certo da via. Mas naquele dia, além de tudo, além de terem sido deixadas no outro lado, chegaram mais cedo, então. Sim, naquele dia eu me levantei, eu estava em casa porque eu estou com a neném. Então eu estava amamentando, estava naquele processo de organizar minha vida para o retorno ao trabalho. Tanto que foi o segundo dia de contraturno do Tauan. A neném ia começar na escola, eu estava organizando minha vida porque no final do mês eu voltaria a trabalhar. E quando eu me levantei, eu me deparei com engarrafamento. Eu ainda falei, nossa, os meninos vão pegar esse engarrafamento. Então eu fiquei esperando, óbvio, dali de cima, para ver quando seria liberado o carro, trânsito. Né? O trânsito, porque aí eu desceria. Até porque eu não vi van parada. Óbvio que se eu visse alguma van parada, eu poderia imaginar, talvez, que fossem os meus filhos. Jamais imaginei. Não tinha van, não tinha nada, assim, tinha um monte de gente. E eu ouvi gritos, certamente da Uiara, de desespero, mas eu nunca imaginei. Era a última pessoa que passava na minha cabeça que poderia ter sido minha filha. Jamais. Nunca nem cogitei essa possibilidade.
Tanto que eu ainda falei para ele, desce, vai ajudar. Ele falou, não, tem muita gente ali, porque ali sempre acontece acidente, sempre, direto. O último que a gente presenciou foi em dezembro e ele desceu para auxiliar. Ele sempre desce. Naquele dia, especificamente, ele disse, não, tem muita gente já. Eu vou atrapalhar se eu descer. Ainda mencionei. Pois é, e aí a situação em que você sempre descia lá para recepcionar, as crianças acabaram chegando mais cedo, deixadas então do outro lado da via. Aí acontece essa situação, que havia esse acordo para deixar na frente da casa, no lado correto. Aí também o motorista que se envolve no acidente sem documentação, logicamente praticando ali uma velocidade acima do permitido na via. Segundo o Matheus, aqui também não houve nenhum registro de flagrante, nenhuma apreensão do veículo naquele momento. E aí houve então a decisão, a conclusão das investigações por parte do Ministério Público, indicando ali aquilo que a gente já falou para vocês aqui, de 2 a 4 anos por conta da perda, né, do Tauan, e para o motorista da van, e somado-se a isso também o fato de ter causado lesões na Uiara também, então mais de 6 a 2 anos, se fosse somar ali, daria de 4 a 6 anos de prisão ali para o motorista da van. E só que o motorista do Palio que ficou, já por conta da indicação do Ministério Público, já ficaria livre de qualquer tipo de pena de cadeia, né? Só teria que já pagar ali com a prestação de serviços comunitários. E agora vem essa decisão do juiz aqui de Timbó, que prevê então que seja feito um acordo. Só que essa situação ainda, né, Matheus, a gente tem que ressaltar aqui que ele indicou, o juiz aqui da nossa comarca, que é o doutor Ubaldo, ele indicou essa possibilidade de acordo, mas isso voltou para o Ministério Público agora. O Ministério Público, eu vou até ler aqui, considerando destarte que o denunciado preenche os requisitos objetivos e o órgão do Ministério Público poderá, está dizendo aqui na parte final do que está dizendo aqui o doutor Ubaldo, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que o Ministério Público entenda preenchidos os demais requisitos legais. Agora, então, ele volta a situação para o Ministério Público e este é que cabe ao Ministério Público, então, avaliar se os demais requisitos legais estiverem preenchidos, poderá propor, então, esse acordo. É isso. Exatamente. A sensação que nós ficamos, claro, reforço aquela questão de que nunca vai ser o suficiente. O sentimento aqui nunca vai ser suficiente. Porém, visto essa possibilidade, o reflexo disso que nós imaginamos, tanto para a gente quanto para a comunidade, é de que não tem um problema se você sair sem habilitação, atropelar e matar. Não tem um problema se você largar crianças do outro lado da rua e elas terem lesões graves e uma delas vir a óbito. Basicamente é um sentimento geral de impunidade diante disso tudo. Matheus, vocês hoje estão sendo... vocês têm algum advogado envolvido nessa situação? Porque o Ministério Público, logicamente, ele está fazendo o papel de Ministério Público aqui, vendo as situações, e ele é a defensoria pública, então, que vai o acusar, o atacar, né, nesse tipo de situação. Mas vocês também têm um advogado envolvido nesse caso? Sim, a gente tem um advogado que acompanha o caso. O detentor da ação, na verdade, é o Ministério Público. Certo. É ele quem, vamos dizer assim, é o advogado de acusação. Né? Quem está ali realmente propondo a ação é o Ministério Público. O nosso advogado, ele entra para poder nos dar essa assistência jurídica do que pode ser feito ou não, né? E nós não somos operadores do direito. Nós somos 2 enfermeiros e se a gente for falar de saúde, a gente entende. Mas de legislação eu não vou entender. Por isso que a ideia de ter alguém, né, de ter ali um advogado é para justamente nos acompanhar e ele ser um assistente de acusação. Então ele entra como assistente do Ministério Público durante esse processo para que se tenha um maior respaldo,
para que a gente possa fornecer um maior número de provas, de comprovações ali do que for necessário, ou até, de repente, ele, junto ao Ministério Público, propor algum tipo de investigação adicional, por exemplo. Então, isso pode acontecer devido à presença do advogado. E vocês, de acordo com o que for definido, né, dentro dessa possibilidade hoje de apenas haver um acordo, você estava falando que se acontecer esse acordo, não fica inclusive nenhum tipo de registro. Exato. Na ficha, não existe ficha criminal de nenhum dos dois, nem do motorista da van e muito menos também do motorista do Palio, é isso? Exatamente. Fica a ficha limpa. Uhum. E saem dessa situação ilesos, então, criminalmente falando, caso aconteça esse acordo. Exato. Que, na verdade, me causa, inclusive, mais revolta. Porque a minha vida, ela tá de cabeça para baixo. Mas a vida dos demais segue tranquilamente. Segue com viagens, segue com comemorações, segue com tudo. Então, quem perdeu fui eu. A penalizada fui eu. Os outros dois... Aí fala assim, mas ele não teve a intenção, mas foi negligente, porque eu recebi uma mensagem, assim, vamos dar até algumas informações que eu não dei, acho que em nenhuma outra entrevista. Ele nunca apareceu para assinar o contrato. Marcamos 2 vezes, ele faltou as 2 vezes e ele só deu justificativa, o motorista da van. Porque eu entrei em contato, justificativa de que ele estava atarefado, de que ele tinha isso, de que ele tinha aquilo. Então, as pessoas perguntam, Tainá, não teve acordo? Não existiu nenhum acordo. Ele diz em depoimento que se ela me pedisse para deixar do lado do prédio, não custaria nada para mim fazer a volta e deixar do lado do prédio. São 2 crianças. A promessa do contrato não assinado por ele é deixar seu filho em segurança. Só deixe o seu filho na presença de um responsável ou conforme acordo. Nunca houve acordo. Nunca tivemos nem tempo de acordo. Foram 21 dias de desserviço, na verdade. Levando em consideração que os meninos utilizam transporte escolar desde 2021, eu acho. Ele, em 21 dias, conseguiu acabar com a minha vida. Pois é, a gente nem está entrando muito nesse aspecto, né, para não trazer, não tem como não trazer de volta os sentimentos envolvidos, é claro que não existe como. E a gente tem que lembrar, né, Matheus e Tainã, de que além da vida do Tauan, nós temos o Yara, que estava envolvido nesse acidente, que teve ferimentos graves, que teve inclusive sequelas. E quais foram as sequelas que ficaram para o Yara e como é que está ela psicologicamente hoje? Fisicamente ela voltou a andar, porém ela tem algumas limitações. A fratura permanece aberta, ela não pode fazer atividades de grandes impactos, né? E segundo o ortopedista, ele disse que aquela fratura não vai fechar. Ela vai criar um calo ósseo conforme ela for crescendo. Então, ela tem que ter o maior cuidado em relação a ganho de peso, até pela sustentação do local, que é ali na região do quadril, né? Então, ganho de peso, futuramente uma gestação. É uma vida normal, entre aspas, né? Com cuidados especiais. Com cuidados especiais. Ela adora jogar vôlei, ela estava nesse processo de gostar de se envolver em atividades, esportes, né? De praticar esportes. No momento, ela não consegue, porque não pode praticar atividades de grandes impactos. O Yara desenvolveu hipertensão, então a gente tentou desmamar ainda no hospital, a gente passou quase 1 mês sem utilizar nenhum tipo de medicamento, mas a gente não conseguiu estabilizar a pressão dela, porque a gente chama de hipertensão pós-traumática, né? E ela está sendo acompanhada no psicólogo, né? Ela, assim, eu brinco dizendo que eu desconfio de tudo que é extremo. Extremo de tristeza, extremo de alegria. E a cabecinha de Yara é uma caixinha de Pandora. Ela fala aquilo que você quer ouvir. Então, você tá bem, minha filha? Tô bem, mãe. Tá tudo certo. Mas no íntimo dela, no quarto fechado, escuro, ela tá chorando, como foi me relatado por minha avó, que permaneceu. Ela disse que não tem coragem de ir embora de Timbó, porque ela tem medo do que, sei lá, né, que pode acontecer. Esse quadro. É um estresse pós-traumático muito intenso, visto que ela estava no dia, né? Então a gente não sabe literalmente o que pode acontecer
daqui a 20 minutos com ela. Hoje ela já voltou, a situação está frequentando a escola, está conseguindo frequentar a escola? Foi uma das primeiras coisas que o pediatra pediu quando a gente saiu do hospital. Voltar às atividades o mais rápido possível. A escola também deu todo o suporte que foi necessário para o retorno, no quesito de ações dentro da própria escola, para poder receber ela de volta. Qual é a escola que ela estuda? No Colégio Dr. Blumenau, em Pomerode. Em Pomerode, no Colégio Dr. Blumenau. Olha só. E vamos lá, né? Essa situação já suscitou algum tipo de indenização por conta dessa situação dela, por exemplo? Dentro dessa ação que está sendo movida por... Vocês têm um advogado também, mas há a intenção ou alguma solicitação de algum tipo de... Eu sei que a gente entende aqui, né? Do ponto de vista psicológico, nada do que aconteceu, não acontecer, vai trazer o Tauan de volta, vai fazer essa dor que vocês sentem como pai, e eu me coloco no lugar de vocês, tento me colocar mesmo sendo pai, a gente só tenta, né? Porque é só estando no lugar de alguém assim para poder sentir o que vocês estão sentindo nesse momento. Mas existe a solicitação por parte de vocês de algum tipo de indenização nesse processo? Foi colocado pelo Ministério Público a possibilidade de uma indenização quando eles fizeram a denúncia, né? Mas até o momento não foi colocado nada decisivo, né? Então, a gente tem 2 processos aqui que eles são distintos, né? Que é o processo criminal e o processo civil. E para que o processo civil ele tenha um embasamento, a gente precisa que o processo criminal ele tenha uma formulação melhor, né? A gente precisa com que ele realmente tenha as decisões, ou pelo menos essa parte inicial, que é a da denúncia, do despacho do juiz, ela se consolide para que a gente tenha um pouco mais de estrutura para colocar o civil adiante. Muito bem, né? Tem essa parte jurídica envolvida aí, que agora vocês estão em meio, né, a toda essa tramitação jurídica, essa possibilidade de acordo, a possibilidade de não acontecer absolutamente, vamos dizer, nada com os envolvidos. Tudo isso mexe com a cabeça de vocês, com certeza. Desde os 4 meses atrás, quando aconteceu. Eu quero, assim, agora, como é que vocês estão conseguindo trabalhar isso como casal, como pessoa? Como é que vocês estão conseguindo, de alguma maneira, viver a vida de vocês, né? De certa forma, vou colocar aqui normalmente, se é possível, né? Viver uma vida normal depois de tudo que está acontecendo, do que aconteceu e do que está acontecendo. Como é que vocês estão conseguindo superar ou tentando superar tudo isso, Tainan e Matheus? A gente não vive, a gente sobrevive. Porque é um dia depois do outro para a gente conseguir tentar colocar alguma coisa ali para frente. As pessoas veem a gente com um sorriso, né? Às vezes, porque nós estamos em atendimento no trabalho. Isso não vai mudar. A gente tem uma responsabilidade ética e legal perante o juramento que nós fizemos na nossa profissão. Mas não significa que a gente não está sofrendo. O que nós fazemos é sofrer entre nós. Nós sempre fomos muito ligados, né? E se é para poder chorar, vamos chorar nós 2 juntos. Eu e ela, em um local reservado, para que a gente consiga ser o pilar da casa. Porque a gente tem 2 outras que dependem da gente, que é a Uyara e a nossa filha mais nova, a Maia, né? A gente tem toda uma família que também precisa ver que a gente está se esforçando, porque eles também são pilar para a gente, né? E graças a Deus a gente teve esse apoio familiar de uma forma em que eles puderam estar aqui presentes dentro do possível. Mas principalmente visto o ocorrido, a gente se esforça para se manter, porque a gente não quer que outras famílias passem por isso. Nós iniciamos uma campanha inicialmente no Instagram, né, que é o @tauanvive, para que a gente consiga de alguma forma criar uma legislação em Timbó, porque não é obrigatório a presença de um monitor, para ter uma maior fiscalização das vans, para que se tenha uma maior fiscalização de trânsito, visto que isso é notório, né? A gente tem pessoas andando em velocidades muito acima dos permitidos pelas vias,
Então, tudo isso são coisas que a gente vai tomando, preenchendo o nosso tempo, para que a gente não fique o tempo todo se remetendo àquele momento. Claro que vai ter uma coisa ou outra que a gente lembra, né? Alguma brincadeira que o Tauan fazia, algum momento que a gente passou com ele, coisas que eram com a Uyara. Então, tudo isso são coisas que a gente vai... artifícios, né? Que nós vamos criando ao longo do tempo, numa tentativa de sobreviver a mais 24 horas. Por conta de todos esses que dependem da gente e para que ninguém mais passe por isso. Porque é incabível a gente ter perda de outras vidas por imprudência, por negligência, por imperícia e ver que a nossa legislação é tão fraca ao ponto de deixar sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo mínimo, vamos colocar, de registro de que realmente houve aquilo ali. É incabível a gente ver a violência que ocorreu naquele momento e mais essa violência que termina acontecendo conosco, visto que nós ficamos incrédulos com mais esse despacho e mais essa decisão, ver que simplesmente a impunidade prevalece. Pois é, Tainã, e você, né, certamente o Matheus falou por você também, mas algo que você queira complementar daquilo que ele colocou? Na verdade, eu não complemento em nada porque é tudo, né? Mas assim, eu fico um pouco impressionada, um pouco chocada. Não representa a maior parte, mas é uma porcentagem que faz barulho com a capacidade das pessoas de fazerem julgamentos. Então, o único recado que eu deixo é: eu desejo que nunca aconteça nada com essas pessoas, como aconteceu comigo. Então, eu estava lá. Eu estava esperando meus filhos, né? Então, você queria que deixasse dentro do seu prédio? Não. Segurança não é do outro lado da rua, fora da faixa de pedestre que abre e fecha aspas. É uma coisa que é o mínimo, né? Que pelo menos sinaliza para outras pessoas que eu tenho que parar, né? Então eu desejo que nunca aconteça nada com essas pessoas. Não retribuo para elas o que elas têm questionado, perguntado. Muito bem. É um momento, não é? A gente se solidariza mais uma vez com o casal aqui, com a Tainã. É impossível, né? A gente não se solidarizar, é impossível falar do acontecimento para os pais, para a mãe, sem que a gente tenha a emoção envolvida nessa situação. Então, tá aí, tá exposta a situação, a gente vai acompanhar atentamente o que vai acontecer. Existe a possibilidade de o Ministério Público, agora por conta dessa indicação do Dr. Ubaldo, do Ministério Público estabelecer um acordo, se ele entender que assim deva ser, se os requisitos legais para isso estiverem, é a nossa legislação, né? Como eu falei aqui com essa entrevista, nem eu, nem os pais aqui estão questionando a legislação, porque a legislação, a gente até pode questionar a legislação, mas não a aplicação dela, né? Se ela é que está ali hoje vigente e é isso que tem, ela vai ser aplicada. Agora, essa legislação é justa que está aí? Nossos legisladores que estão ouvindo a nossa programação, nossos vereadores, enfim, que têm acesso a deputados, aqueles que podem mudar alguma coisa nessa situação, vamos trabalhar para mudar isso, para que não seja a impunidade vigore no trânsito, e não é a primeira vez que a gente vê isso, não é a primeira vez. Inclusive com situações, inclusive com pessoas alcoolizadas ao volante que tiraram vidas e que lá no final das contas acaba não acontecendo nada muito sério. Nesse caso aqui, se de fato for feito o acordo, nem sequer um registro fica na ficha nem do motorista da van ou do responsável pelo transporte escolar, vou colocar aqui, e nem daquele que efetivamente atropelou e acabou tirando a vida do Tauan e deixando aí marcas indeléveis, tanto psicologicamente como fisicamente também na Uyara e, logicamente, nessa família como um todo. Então tá aí, eles têm um perfil no Instagram, como é que é o perfil, Matheus? Tauan Vive. Tauan Vive. T-A-U-A Vive.
Certo, onde eles estão buscando, de alguma maneira, que alguém se solidarize, que alguém faça alguma coisa para mudar uma legislação, para que haja mais fiscalização nessa questão da atuação das vans aqui na nossa cidade, na nossa região, para que, né, outras pessoas não passem por isso. Mas, como eles falaram, nada disso, né, tudo isso está sendo feito para preencher uma lacuna que ficou ali, mas nada disso vai trazer o tamanho de volta e vai amenizar, né, essa dor, esse sofrimento que era só tá ali, né? Escondidinho ali. Mas em momentos como esse, por exemplo, vem à tona, e eu tenho certeza que em muitos momentos da vida desse casal e da Uiara, enfim, né, dos familiares, isso vem à tona e não é possível que seja diferente. Mateus, Tainã, muito obrigado por terem vindo aqui, por terem se dado assim para a gente, né, essa oportunidade de conhecer um pouco melhor vocês, de conhecer um pouco melhor essa história, de poder esclarecer essa situação que é muito importante, de que a Tainã estava em casa, ia descer para pegar as crianças, mas chegaram antes do horário. Havia um acordo, um contrato não assinado de dar segurança. Havia, inclusive, uma conversa de WhatsApp que as crianças seriam deixadas no lado certo. Enfim, né? Tudo isso não muda nada do que aconteceu, não vai trazer ninguém de volta, mas são informações importantes, como a Tainã colocou aqui, para aquelas pessoas que ficam aí, de repente, já julgando, né, o casal, e a gente não viu pouco disso aí pelas redes sociais especialmente. Tá bom? Mateus, um abraço para você, Deus conforte o coração sempre de vocês. Obrigado pelo Tainã, tudo nosso. Obrigada. Nossa solidariedade para esse casal aí que realmente, como pai, eu me coloco, tento, né? Sempre falo que tento me colocar no lugar, tento, porque não é possível, né, que a gente consiga realmente sentir o que eles estão sentindo sem estar passando por isso. Então foi essa a nossa entrevista nessa manhã.